Existe uma dor silenciosa que poucos têm coragem de nomear. Ela se esconde atrás de sorrisos automáticos, de silêncios desconfortáveis, de desculpas repetidas. Uma dor que mora entre o corpo e a alma de um homem, que um dia percebe que já não responde mais como antes, que algo mudou, que o que era natural passou a exigir esforço, tensão, insegurança. A maioria aceita em silêncio, como se fosse um destino, como se fosse natural perder a potência com a idade, como se o corpo estivesse fadado a murchar, só porque o tempo passou. Essa é a mentira mais cruel, porque quando um homem acredita que isso é normal, ele desliga algo dentro dele. Meu nome é doutora Lara, tenho mais de 20 anos de experiência na área, e o que você vai descobrir hoje nesse vídeo não são truques baratos nem receitas milagrosas. São verdades ocultas, são alimentos estratégicos, são erros invisíveis que você vem repetindo há anos sem saber. E mais do que isso, você vai entender o que o seu corpo está tentando dizer quando falha. Porque ele não está te traindo, ele está tentando te mostrar o caminho de volta para si mesmo. E talvez esse caminho comece com o que você coloca no prato quando o dia termina. O impulso ainda vive, mas o comando não chega. E quando isso acontece, muitos pensam que o problema é mecânico, mas quase sempre é energético, é químico, é emocional e muitas vezes começa de forma surpreendente pelo que você escolhe comer à noite. Porque o alimento não é só combustível, ele é informação. Ele conversa com seus hormônios, com seus neurotransmissores, com os vasos do seu corpo, com o fluxo que passa pela sua pelvis e alcança seus desejos. Ele pode ser o cabo que reconecta sua máquina ou o peso que a mantém desconectada. E quando você aprende a usar a neuroquímica a seu favor, especialmente antes de dormir, algo muda, algo acorda, algo que você achava que tinha morrido. Poucos homens sabem disso, mas há algo que consomem quase todos os dias, especialmente à noite, que está minando lentamente sua virilidade. Um inimigo disfarçado de conforto, de rotina, de recompensa após um longo dia. Ele vem em forma de um prato comum, de um petisco inofensivo, de um só hoje pode. Mas o que ele faz dentro do seu corpo não é nada comum, nem leve, nem inofensivo. Esse veneno invisível age de forma sutil. Ele não derruba de uma vez. Ele vai cortando aos poucos o fio da conexão entre o cérebro e o corpo. Ele interfere nos hormônios sexuais. Ele reduz o óxido nítrico, a substância responsável por dilatar os vasos e permitir que o sangue flua com força até a região pélvica. Ele provoca inflamação silenciosa. Ele cria resistência à insulina. Ele esgota as reservas de testosterona. E quando você vai perceber, já não sente o mesmo desejo, já não tem a mesma resposta, já não consegue mais manter. E a sensação que fica é de confusão, de falha, de impotência, quando na verdade é o corpo se protegendo de algo que você mesmo está colocando. Esse veneno tem nome, açúcar refinado. Mas ele também se esconde em outros nomes, farinha branca, massas pesadas, sobremesas cremosas, bebidas adoçadas. À noite, esse tipo de alimento é ainda mais devastador. Porque o corpo, nesse momento, deveria estar entrando num estado de reparo, de recuperação, de restauração. Mas ao invés disso, ele é forçado a digerir, inflamar, acumular, defender-se. O pâncreas trabalha em excesso, o fígado fica sobrecarregado. E a testosterona, que depende de um sono profundo e de um fígado limpo para ser produzida, despenca. Talvez você tenha notado. Em noites em que come mais pesado ou mais doce, você acorda mais cansado, com a mente mais nebulosa, com o corpo menos responsivo. Há uma razão para isso, e ela não está na sua idade. Está nos hábitos que vêm se repetindo há anos, disfarçados de vida normal. Mas o corpo não esquece, o corpo responde. E essa resposta silenciosa é o primeiro sinal de que a potência está sendo drenada. Não por um problema interno, mas por um hábito que se tornou invisível de tão comum. Por isso, o que você escolhe comer à noite pode estar afastando você de quem você já foi. Pode estar desligando sua força. Pode estar sabotando sua virilidade sem que você perceba. E o mais cruel é que ninguém fala disso, porque o discurso dominante é que isso é normal com a idade, mas não é. O que está normal é o hábito, o que está comum é a sabotagem, o que está invisível é a causa real da perda de potência. Existe um alimento que traz consigo um poder quase mágico para quem o consome, especialmente após os 60 anos. É o chocolate amargo, aquele que derrete lentamente, liberta aromas intensos e se transforma em uma experiência sensorial profunda. Ele estimula a liberação de oxitocina, o hormônio do afeto e da conexão,
aquele que fortalece os laços entre as pessoas, que aproxima e que desperta o desejo com suavidade. O chocolate amargo é muito mais do que um doce. Ele é uma ponte entre o corpo e o coração, uma maneira de nutrir não apenas a pele, mas o sentimento. Ao liberar endorfinas e oxitocina, ele cria um estado de prazer que transcende o físico, trazendo uma calma vibrante que abraça a mente e o corpo. Essa sensação, tão delicada e intensa ao mesmo tempo, é fundamental para manter a vitalidade sexual e o desejo aceso. Quando você deixa o chocolate derreter na boca, sente o tempo desacelerar, sente o corpo responder com uma leveza rara, com uma entrega que não força, mas que acolhe. É nesse encontro de sabores e emoções que a potência se renova. Não só a potência do corpo, mas a potência da alma, da presença, do amor que não envelhece. O chocolate amargo não é apenas um prazer indulgente, ele é um convite para um ritual íntimo, um momento em que o corpo e a mente se alinham para sentir algo mais profundo. Cada pedaço carrega uma energia que vai muito além do sabor. Ele é uma chave que desbloqueia caminhos neurológicos, liberando oxitocina, o hormônio que cria laços que transcendem o toque físico e chegam ao encontro dos desejos mais delicados da alma. Ao consumir chocolate amargo, seu corpo responde com a liberação de substâncias que promovem sensação de bem-estar, relaxamento e até mesmo euforia suave. Essa cascata química interna age no sistema nervoso, afrouxando as tensões, dissolvendo os medos silenciosos que surgem com a idade e abrindo espaço para a intimidade verdadeira. Não é exagero dizer que esse alimento atua como um abraço líquido, envolvendo cada célula do seu corpo com uma sensação de cuidado e ternura. Mais do que isso, o chocolate amargo estimula a circulação, melhora o fluxo sanguíneo, especialmente na região pélvica, onde a vida sexual pulsa com sua força silenciosa. Ele é um aliado natural para revitalizar essa energia, renovando a potência que muitos acreditam estar perdida com o tempo. E essa renovação não é apenas física, é espiritual. É a reconexão consigo mesmo. É o reencontro com o prazer que mora nas pequenas coisas. Quando você deixa o chocolate derreter lentamente, você permite que o corpo inteiro entre em sintonia. Sente o calor que se espalha, o ritmo que se acalma, a mente que se abre para sensações esquecidas. Ele desperta o desejo de uma forma suave, mas firme, uma chama que não queima, mas aquece com constância. É nesse instante que a potência, a vitalidade, o amor próprio e a conexão verdadeira começam a se renovar, trazendo um novo frescor para a vida íntima após os 60. Nem sempre é fácil perceber quando algo essencial está deixando de acontecer dentro de nós. Às vezes parece que é só o desejo que diminuiu. Outras vezes é o tempo de resposta que mudou. A ereção vem, mas vai embora rápido, ou nem vem. E o pensamento automático é sempre o mesmo: devo estar envelhecendo. Mas o que muitos não sabem é que antes da testosterona cair, antes da libido sumir, antes da virilidade ceder, o sangue já havia parado de chegar. A ereção, no fundo, é uma questão de circulação, de fluxo, de passagem. E o órgão responsável por isso é o mesmo que irriga o coração, o cérebro, os músculos. Quando há algo impedindo o sangue de circular com liberdade, o corpo avisa. E o primeiro lugar onde ele avisa não é no peito, nem na cabeça. É ali, no sexo. A disfunção erétil, muitas vezes, é o primeiro sintoma de um problema vascular silencioso. Antes do infarto, antes do AVC, antes do diagnóstico, o corpo já estava tentando falar, mas como ninguém ouve, ele fala mais alto. Ele corta o fluxo, ele reduz a resposta, ele mostra que o sangue não está chegando com força. E não é por falta de desejo, é por bloqueio. Com o passar dos anos, os vasos vão se tornando menos elásticos. O endotélio, que é a camada interna dos vasos, e também o responsável por liberar óxido nítrico, o mensageiro da ereção, vai perdendo sua capacidade de relaxar e expandir. A má alimentação, o sedentarismo, o estresse crônico, a falta de sono, o excesso de álcool, tudo isso forma uma equação perigosa. Uma equação que começa nos capilares e termina no silêncio. E o mais doloroso é que quando esse silêncio chega, ele não dói no corpo, ele dói na identidade. Dói no que o homem sente que perdeu. Dói no que ele acha que não pode mais oferecer. Dói naquilo que ele pensa que deveria ser. Mas já não é. Mas não é o fim. É apenas um chamado. Um chamado que começa com a escuta do próprio corpo. Um chamado que pede circulação, que pede movimento, que pede sangue fluindo com liberdade, sem bloqueios, sem rigidez, sem medo. Existe um engano comum e profundamente doloroso, que muitos homens carregam em silêncio.
o de achar que o desejo simplesmente foi embora, que ele se apagou como uma vela esquecida no tempo, que é a idade, que é o casamento, que é o estresse. Mas por trás dessa sensação de apatia, muitas vezes há algo mais físico, mais concreto, mais oculto, algo que quase ninguém conta. O desejo, para acontecer, precisa de circulação. Desejo não é apenas imagem ou pensamento. Ele é química, ele é impulso elétrico, ele é comunicação entre o cérebro, o coração e o sexo. E para que essa comunicação ocorra, o sangue precisa estar livre, precisa chegar com ritmo, com oxigênio, com potência. Um coração cansado não produz entusiasmo. Um corpo inflamado não sente vontade. Uma mente congestionada não encontra espaço para o prazer. Quando a circulação está comprometida, o cérebro sente. O sistema límbico, responsável pelas emoções e pela motivação sexual, depende do bom funcionamento vascular. Sem sangue suficiente, há menos produção de dopamina, menos liberação de testosterona livre, menos resposta aos estímulos. E o que antes acendia, agora mal provoca faísca. E isso tem um preço silencioso, porque não se trata apenas da perda da ereção, trata-se da perda do entusiasmo, da perda da curiosidade, da perda da vibração interior. Aquela vibração que não depende de idade nem de performance, mas de vida pulsando por dentro. A boa notícia é que o desejo não morre. Ele adormece, ele se esconde. Ele recua quando o corpo está em alerta, quando o sangue não circula, quando os hormônios estão desequilibrados. Mas ao menor sinal de reconexão, ele reaparece, ele retorna, ele desperta, e tudo começa no sangue. No simples ato de nutrir o corpo de dentro para fora, de criar espaço para que o desejo volte a respirar, porque o desejo é corpo, o desejo é alma. E o desejo, como tudo que é vivo, só floresce onde há circulação. O que você come antes de dormir vai muito além do que simplesmente nutrir o corpo. Ele conversa com um universo silencioso que habita dentro de você, o seu intestino. Um lugar onde nasce mais do que a digestão. Nasce a base da sua potência. Sua microbiota intestinal, esse exército invisível de bactérias, é uma peça-chave para o equilíbrio hormonal, para a produção da testosterona que você tanto precisa para se sentir vivo, vibrante, presente. Quando o intestino não está bem, o corpo fala, e a conversa é dolorosa. Gases, refluxo, prisão de ventre são sinais que muitas vezes são ignorados, subestimados. Mas esses sintomas, na verdade, são uma porta aberta para algo maior, o desequilíbrio hormonal e a queda no desejo. E você pode até não perceber, mas existe uma noite silenciosa que se repete, em que seu intestino decide o que vai acontecer com sua ereção na manhã seguinte. É durante o sono que o corpo regula sua química e o intestino em desequilíbrio bloqueia a produção de dopamina, o neurotransmissor do prazer e da motivação. Existe uma ponte invisível entre o que você come, o funcionamento do seu intestino e o fogo que sente dentro de si. Alimentos fermentados, por exemplo, são como um lubrificante natural para essa conexão, ajudando a equilibrar a microbiota e a criar condições para que o desejo se manifeste sem barreiras. Essa é uma dimensão que poucos conhecem, mas que faz toda a diferença. Porque cuidar do intestino é cuidar da sua potência, é cuidar do seu desejo, é cuidar de quem você é no mais profundo do seu ser. Existe uma crença muito difundida, quase como um ritual noturno, que diz que relaxar com um vinho ou um doce é o caminho para uma boa noite de sono e uma manhã renovada. Essa ideia, tão comum e aparentemente inocente, esconde um inimigo silencioso para sua potência. A combinação de açúcar e álcool, que parece trazer conforto e alívio, na verdade cria uma armadilha profunda dentro do seu corpo. Quando o açúcar e o álcool se encontram no seu organismo antes de dormir, eles disparam um processo inflamatório invisível que atinge diretamente a circulação peniana. É uma sabotagem discreta, que acontece sem alarde, mas com consequências claras. A redução do fluxo sanguíneo, a queda no impulso e a diminuição da qualidade das ereções. Além disso, há o pico de cortisol, o hormônio do estresse, que acontece justamente nesse período da noite e se torna o verdadeiro assassino do seu desempenho sexual. O corpo, ao invés de descansar e se preparar para a regeneração, permanece em alerta, afetando o equilíbrio hormonal e bloqueando os sinais vitais para o desejo e a potência. O espelho não revela essa inflamação silenciosa porque ela acontece por dentro, onde ninguém vê, mas sente. A disfunção erétil muitas vezes nasce nesse espaço invisível, fruto desse ciclo que se repete noite após noite. Mas existe uma saída, uma maneira de reverter esse quadro,
que está na simplicidade e no respeito ao tempo do seu corpo. Uma técnica alimentar simples, eficaz, que atua para interromper esse ciclo de sabotagem e permitir que o impulso sexual floresça de novo. Essa mudança não é apenas física, é um convite para você se reconectar, para escutar o corpo que fala mesmo quando o silêncio parece dominar. Há homens que desafiam o tempo e continuam a despertar com vigor, mesmo quando a maioria já aceitou que isso não é mais possível. O segredo deles está em algo muito simples e, ao mesmo tempo, poderoso. Uma rotina noturna que estimula os hormônios masculinos durante o sono profundo. É nesse momento sagrado, quando o corpo mergulha na regeneração, que a verdadeira renovação acontece. Eles seguem a regra dos 3 R's antes de dormir: renovar, regular, recuperar. Renovar o corpo com alimentos que nutrem a potência, regular os ciclos hormonais que dão ritmo à vida sexual, recuperar a energia e a vitalidade que se perdem ao longo do dia. Esse ritual é uma forma de respeito, uma conexão consciente com a biologia e a espiritualidade do corpo. Uma infusão simples, consumida 1 hora antes de deitar, pode parecer pouca coisa, mas tem o poder de aumentar o fluxo sanguíneo na região pélvica, ativando a circulação e preparando o organismo para uma ereção mais firme e natural pela manhã. Essa pequena mudança é a base para que muitos homens acordem com mais potência aos 60, 70 anos do que tinham aos 40. O segredo está na repetição. O que você come e bebe antes de dormir molda a qualidade do seu despertar e a virilidade que você mantém. É uma prática que vai muito além do físico, que toca a mente, o espírito e cria um ciclo virtuoso de força e confiança. Homens que cultivam essa rotina noturna não apenas prolongam sua potência, mas também preservam a dignidade de uma vida sexual plena e vibrante. A transformação que essas frutas promovem vai além do físico. Elas são sementes de uma renovação profunda, que toca o corpo, mas alcança a alma. Em cada mordida, há um convite para desacelerar, para se reconectar com o que é essencial, para ouvir o silêncio do corpo que tantas vezes ignoramos. Essa renovação desperta o respeito pela própria jornada, pelas marcas que o tempo deixou, mas também pelo potencial que ainda pulsa, vibrante, dentro de cada homem. É o despertar de uma força que não se mede apenas pela potência, mas pela coragem de se reinventar cada dia, pela serenidade de se aceitar e pela esperança que nunca se apaga. O caminho para essa renovação é simples, mas exige presença. Presença para o corpo, para a mente e para o coração. E é nesse encontro íntimo, silencioso, que a verdadeira potência acontece. Ela nasce do amor próprio, da escuta atenta, da escolha consciente. Que essas frutas não sejam apenas um remédio, mas um símbolo do poder de recomeçar, de renovar a vida, de se reconectar com o prazer, com a saúde, com a essência mais profunda de ser homem.